E eu estava meditando sobre esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo que a estação Libertação já está terminando. Se não me engano, a gente só vai ter um último domingo da estação Libertação. E logo depois a gente inicia a estação Paternidade. Começa em julho. E eu estava orando sobre quais são as coisas que realmente nós precisamos ser libertos. A gente começou essa semana a escola de maturidade, porque a escola de princípios acabou na terça-feira anterior. Então terça-feira agora a gente começou a escola de maturidade. E na escola de maturidade a gente falou sobre santidade. A gente vai começar a tratar de alguns assuntos mais intensos, assuntos que vão mexer com as nossas estruturas de uma forma mais poderosa. E eu fiquei pensando sobre quais as coisas então que a gente precisa ser liberto. E Deus me trouxe algo ao coração sobre sermos libertos da nossa imaturidade. E eu quero tentar, e literalmente é isso, eu quero tentar falar sobre isso com vocês nessa noite. Sobre ser liberto da nossa imaturidade. E antes eu quero contar um testemunho meu para você, que foi uma experiência que eu tive muito intensa na minha vida e que fez muito sentido para mim. Porque quando a minha mãe estava grávida, eles decidiram lá, reuniram, e você já sabe dessa história, que o meu nome seria José Barbosa Júnior, pelo menos é o que me contaram. Porque o papai José Barbosa Rodrigues, então vai nascer o José Barbosa Júnior, Barbosinha. Inclusive algumas pessoas me chamaram desse apelido há algum tempo. E então minha mãe grávida, ela estava grávida do Juninho. Porque era o José Barbosa Júnior, então era o Juninho. E durante toda a gravidez dela era o Juninho que estava vindo, que estava chegando. E no dia do meu nascimento, mamãe vai para o hospital. Meu cunhado, que ele gosta de contar, né, essa história, o Valtinho meu cunhado gosta de contar essa história, que foi ele que levou mamãe para o hospital para que ela me ganhasse. E ela foi ganhar o Juninho, e o Juninho nasceu, e veio embora do hospital o Juninho. Mas quando meu pai foi me registrar, ele foi registrar o Juninho, e voltou com o David Torres Barbosa. E David bem bacana, né? D-H-E-I-V-I-D. É o David bem massa. Só que o Juninho já estava ali, já era o Juninho. Então eu cresci o Juninho. Se você for conversar com a minha família, a menção deles vai ser sobre o Juninho. Se você for conversar com os meus amigos de infância, eles vão falar de você sobre o Juninho. Sobre os meus vizinhos dali do bairro onde eu nasci, eles vão falar do Juninho, porque é o Juninho que nasceu. E aí eu fui desenvolvendo, e depois de muitos anos, eu fui participar do EFOL, e lá, naquele momento, quem participou aqui sabe do que eu estou falando, no momento daquele mapeamento espiritual, eu comecei a identificar na minha vida alguns atos de infantilidade, algumas posturas de menino, mesmo já depois de velho. Algumas ações, e depois eu posso compartilhar isso no discipulado 1 a 1 com vocês. Pode me lembrar quando você estiver sendo discipulado, me pergunta sobre isso que eu vou compartilhar com você. Mas eu comecei a verificar na minha vida, mesmo depois de jovem, mesmo depois de casado, mesmo depois de já ter as minhas filhas, mesmo depois de assumir o pastoreio de uma igreja, com a responsabilidade, sendo tabelião de um cartório, e ainda assim eu mantinha algumas posturas de menino, de criança. E eu percebi que lá naquele dia, lá naquele mapeamento, que eu mantinha algumas posturas de criança, algumas imaturidades, eu mantinha na minha conduta de vida algumas marcas de menino. E eu me lembro quando o pastor Cadu, pastor da igreja metodista lá de Aimoré, estava ministrando sobre a minha vida, ele falou: David, nós precisamos de alguma forma tirar esse Juninho daí. A gente precisa de alguma forma mandar esse Juninho embora, porque esse Juninho ainda te faz manter algumas posturas de menino. E naquele dia eu entendi que eu precisava fazer aquilo emocionalmente, fazer aquilo espiritualmente, e por que não dizer até fisicamente.
E aí nós fizemos ali, nós oramos. Mas você sabe que libertação não tem a ver com oração. Aí em nome de Jesus, sai agora, Juninho, vai embora. Pá, acabou, está resolvido. Não. A oração, ela deu o start. Aquele momento foi o start da minha vida, para eu sair daquele lugar dizendo: agora eu preciso mudar a minha postura e o meu comportamento. Eu preciso reeducar algumas áreas da minha vida que ainda mantém padrões de criança, de menino. E foi exatamente isso que eu fiz e tenho feito ao longo desses últimos anos. Eu fiz o IFOL em 2013, se não me engano, 2015. 2015 foi você que fez, não? Não, foi? Então foi. 2015, quer dizer, já tem aí 5 anos que eu estou nessa guerra. E sabe, queridos, quando eu paro para analisar esses últimos, então, 5 anos, eu percebo uma coisa muito interessante. Eu percebo que eu comecei a ter nas minhas mãos, a receber de Deus, algumas coisas que eu não tinha recebido antes. Eu comecei a ter algumas heranças, a receber alguns presentes, a conquistar algumas coisas e a vivenciar algumas situações, sejam boas ou ruins, que antes eu não seria capaz de vivenciá-las, que antes eu não seria capaz de lidar com elas. Eu comecei a perceber que depois que eu comecei a reeducar o meu padrão de vida e sair daquele lugar de menino e sair daquele e fazer com que o Juninho, eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, minha família estiver ouvindo, né? Falando: o Juninho está falando mal de ser Juninho. Não, não é isso. Mas da minha postura de criança, da minha postura infantil, e quando eu comecei a amadurecer algumas atitudes que eu ainda mantinha, eu comecei a perceber que Deus começou a me dar coisas que antes eu não tinha. E mesmo com condições, eu digo para vocês, por exemplo, de coisas materiais. Mesmo antes eu tendo condições financeiras de ter, eu não tinha. E depois de não ter condições, eu passei a ter, e eu passei a ganhar como presente, porque eu não tinha maturidade para lidar com aquelas coisas. Eu não tinha maturidade para ter algo que poderia inflamar esse meninão. E aí me veio à mente uma coisa que talvez seja simples para você, mas para mim tem um sentido muito grande, que é sobre relógio. Eu sempre gostei muito de relógio, mas eu nunca tive. Se você olhar assim na minha história, eu nunca tive mais de um relógio. Às vezes eu não tinha nenhum. E eu fico pensando que se eu tivesse os relógios que eu tenho, que hoje eu tenho mais de um, tudo ganhar, tudo presente. Se eu tivesse tido na minha postura infantil os relógios que eu tenho hoje, talvez eu usaria-os para querer aparecer, para querer me mostrar, para falar que o meu é melhor do que o do Marcos. Isso é uma postura infantil, isso é de menino. Sim ou não? O meu tênis é melhor que o seu. Que dia que eu ia calçar um tênis vermelho? Eu tenho que estar muito maduro para calçar um tênis vermelho. E ele não me afetar. Para eu, né? O meu relógio, o meu carro, a minha bandeira, o meu óculos. Então Deus, Ele quer, e eu entendi isso na minha vida. Então eu estou te compartilhando uma experiência pessoal que pode fazer muito sentido para você, ou pode não fazer sentido nenhum. Enfim, eu estou pregando para aqueles que vão fazer sentido. Pode ser que existem algumas coisas na sua vida que ainda não chegaram até você, porque você ainda não amadureceu o suficiente para ter isso. Eu fico imaginando se eu estivesse fazendo o curso que eu faço hoje, há 15 anos atrás. Como eu lidaria com ele? Como eu lidaria com a informação que me chega? Como eu me comportaria diante das situações que me acontecem, me acometem? Então eu creio que Deus, conforme Eclesiastes capítulo 3, Ele providenciou um tempo determinado para todas as coisas. E é interessante porque lendo lá sobre o tempo para tudo, a única coisa que não tem tempo é para desistir, para desanimar, não, você não vai encontrar esse tempo lá. Mas tem o tempo de avançar, tem o tempo para todo o propósito de Deus na face da terra. Então ele tem um tempo, e eu gosto da expressão,
do Salmo 1 que diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Que dá o seu fruto no tempo certo. E pode ser que o tempo certo do David não é o tempo certo do Flávio. Pode ser que o meu tempo, eu fui fazer um curso de psicologia depois dos 40 anos, mas tem gente que faz aos 20 e é muito bem sucedido. E talvez se o David tivesse resolvido fazer aos 20 por conta própria, teria dado com os burros na água. Não teria dado certo, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a primeira coisa que eu quero te dizer, querido, é que você olhe para dentro de você. E procure ainda se porventura há uma criancinha aí dentro, mimada, que costuma fazer bico. Olha para dentro de você e procure uma criança mimada, que costuma ainda se jogar no chão e bater as pernas fazendo pirraça. E começa a dizer para essa criança: sai daqui, vai embora, porque já não é mais tempo de ser criança. A única expressão bíblica para que nós sejamos como criança é na sua ingenuidade em relação às coisas que acontecem. É para não perder o vislumbre daquilo que Deus faz. Porque senão a gente amadurece e fica bobo. Para de perceber das maravilhas que Deus faz no seu dia a dia, em todo o tempo, em toda manhã, em cada sol que brilha, todas as manhãs. Você acorda como se tudo tivesse normal. Não pode ser normal. Você tem que acordar e dizer: uau, mais um dia, mais um sol que brilha sobre mim, mais um dia para eu ter a oportunidade de mudar a minha história, de construir uma história bacana. Mas muitas vezes essa criança interior, ela traz prejuízos terríveis. São prejuízos no relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre esposa e esposo, esposo e esposa, entre amigos, entre pastor e ovelhas, entre pais espirituais e filhos espirituais. E a gente precisa então botar essa criança para correr, mandar essa criança embora, para que a nossa maturidade seja desenvolvida a ponto de nós sermos capacitados para recebermos aquilo que é nosso por direito e por herança. Mas o fulano de tal recebeu. Muito bem, recebeu e tal. Não, mas é porque ele recebeu, porque ele amadureceu e o tempo é dele. Quando eu vou falar de mim, eu conto algumas histórias sobre algumas coisas que aconteceram muito rápido na minha vida. Comecei a trabalhar muito cedo, casei cedo, e tive algumas experiências de conquistar algumas coisas muito cedo. E isso para mim trazia um alívio de maturidade, mas quando eu fui ver, eu fui perceber que muitas coisas que foram cedo demais, não foi por causa da maturidade, mas foi exatamente por causa da imaturidade. E eu estou dizendo isso, querido, porque ao orar por nós, ao orar pela igreja, ao orar pela CLPA, Deus me traz à memória muitas coisas que foram ditas aqui em cima, dessa plataforma. Muitas coisas que foram ditas quando a gente estava lá no outro prédio, quando a gente começou, e que ainda não aconteceram, não se realizaram, porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para receber aquilo que Deus tem para nós. E você para pensar, se você pegar uma criancinha, um bebezinho e colocar diante dela um prato de mingau e entregar uma colher na mão, ela vai fazer uma lambança, ela vai jogar mingau para tudo quanto é lado. E muitas vezes o que ela não vai fazer é comer, sendo que aquilo que foi dado para ela era para ela comer. E é exatamente essa figura que eu quero que você entenda que acontece com a gente. Tem coisas que Deus entrega e fala: David, isso é seu, é para você desfrutar. Eu estou te dando como um presente.
Eu estou te dando porque chegou o tempo para você desfrutar, mas a minha imaturidade vai pegar aquilo e vai desperdiçar, e vai jogar fora, e vai menos desfrutar daquilo que Deus está nos dando. E isso é fruto, na grande maioria das vezes, das nossas convicções erradas. Não, mas eu acho assim. Não, mas eu penso assim. Não, mas eu acredito. Vamos pensar no que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos pensar no que a palavra nos ensina a respeito disso. E quando eu olhar para a palavra, e quando eu começar a meditar na Bíblia, eu vou começar a entender as coisas que tem. Porque eu já te falei, querido, a Bíblia é a sua história com Deus. Eu falei que domingo passado, é a história de um filho com o pai, de uma noiva com o noivo, e de um templo com o Espírito. Essa é a história da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia pensando em você, olhando para você, sabendo que o que está escrito aqui tem relação a você, com você. Esses dias eu estava lendo uma história bíblica e aquela história mexeu comigo profundamente. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, isso tem a ver comigo. Ontem eu estava meditando sobre a história de Jefité, quando Jefité entrega a sua filha. Jefité? Ou eu confundi? É ele mesmo, né? Que ele faz um voto ao Senhor e fala, Senhor, se o Senhor me entregar os inimigos, a primeira pessoa que vier à minha frente, eu vou te dar como sacrifício. E alguns tradutores dizem que ele matou mesmo, ele queimou, entregou como holocausto. Outros dizem que ele simplesmente, porque ele manda ela andar e ficar alguns meses com as amigas para se despedir, enfim, mas que ele simplesmente não deixou ela se casar. A gente não sabe ao certo, apesar de eu acreditar que foi um holocausto, porque está escrito, mas enfim, não vem ao caso. Mas eu fiquei pensando sobre isso, uma atitude bacana, porque ele estava indo vencer os inimigos, mas o voto que ele fez, a forma como ele fez, trouxe um prejuízo muito grande para ele. Então não é sobre o que eu faço, não é sobre Deus abençoar o que eu estou fazendo. Ah, Senhor, nós vamos construir um prédio aqui, nós vamos bater uma laje, nós vamos levantar isso aqui, nós vamos construir um palácio bem grande para o Senhor, e o Senhor vai nos abençoar. Mas será que é isso que Deus quer que a gente faça? Não é sobre Ele abençoar o que eu estou fazendo, mas é sobre eu ser abençoado em fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Sobre eu dar uma resposta ao coração de Deus, no anseio dEle em relação a mim. Querido, entenda uma coisa que eu vou dizer para vocês: nada na sua vida pode ser maior do que o seu amor por Deus. Você precisa tomar decisões porque você ama a Deus. Você precisa fazer escolhas porque você ama a Deus. Você precisa dar passos na sua vida porque você ama a Deus. Você precisa parar de dar passos e ficar quieto porque você ama a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a entrar nesse lugar de maturidade. Porque ser maduro é conhecer a vontade de Deus. Amadurecer é o processo de ir reconhecendo a vontade de Deus e ir cumprindo o seu propósito nele. Amadurecer é o processo de aperfeiçoamento, que a Bíblia diz que quando você dá um passo, você não volta mais atrás daquilo que você fazia antes e que não era um fruto de maturidade, que não era fruto de alguém que está amadurecendo. E aí, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai aumentando, você vai conhecendo mais o coração de Deus. E aí eu trago à memória a declaração de Jesus que Ele falou: essa é a vida eterna, que te conheçam e que me conheçam. Que saibam quem você é, Pai, e saibam quem eu sou, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O processo de maturidade está diretamente relacionado a conhecer a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Amém? Fazer igual eu faço na live, na escola, né? Agora de maturidade. Dá um joinha aí para eu saber que você está entendendo. Mas cadê o joinha?
Assim, ó. Está com máscara, não pode falar, dá um joinha. E é exatamente isso, querido. Eu só estou falando isso tudo para você. Porque há no meu coração uma expectativa muito grande em relação àquilo que Deus vai fazer a partir de agora em nós. A partir desse tempo, o que Deus vai fazer em relação à CLPA, depois que passar esse transtorno que nós estamos vivendo. Hoje eu estava orando pela liderança, eu estava orando pelos líderes de célula. Eu estava orando dizendo, Senhor, começa a despertar os corações. E eu já vou dizer para você, se o seu coração queima por célula, prepara, porque nós já vamos começar a nos reunir. E vamos recomeçar com uma célula, com um grupo, que vai ser os líderes comigo. E essa vai ser para recomeçar. Nós vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para começar certo. Para a gente errar menos. Eu creio que esse tempo é um tempo de oportunidades, amém? É um tempo de oportunidade. Você que está em casa, você poderia estar lendo mais. Você poderia estar orando mais. Você poderia estar escutando mais louvores, mais músicas que te inspiram. Você podia estar visitando mais sites que trazem edificação para você, ao invés de ficar jogando Free Fire, né, Kim? Ao invés de ficar assistindo Netflix. Não, tem uns filmes. Hoje nós assistimos um filme bom na Netflix, né? Que trouxe uma lição muito bacana. Não, tem uns filmes que são bons. Mas tem outros que não valem nada. Só rouba seu tempo. Então saiba escolher. Eu vou até recomendar o filme que a gente assistiu. Assim, a gente assistiu a Áquila do jeito dela e eu do meu jeito, né? Eu posso te contar os 10 primeiros minutos e os 10 últimos. Ela te conta o filme todo. Como é que é o nome do filme? Como Estrelas na Terra. Assiste lá, muito bom, tá? Mas eu quero compartilhar um texto com você. Gálatas capítulo 4. Abre aí sua Bíblia. Para fundamentar tudo que eu estou falando com você aqui. Eu acredito que você já conhece esse texto, porque eu devo citá-lo pelo menos umas 2 vezes por mês aqui. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é dono, que ele é Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Uau! Aleluia! Olha o que a palavra está trazendo ao nosso coração. Olha qual a verdade bíblica que está sendo trazida para mim e para você aqui nessa noite. A ideia de ainda ser uma criança, de ser menino mimado, é a ideia de que eu então sou como um escravo.
mesmo sendo dono de tudo. Ah, mas eu sou dono de tudo? Sim, você é dono de tudo. Se você não sabia isso, fica sabendo agora. Porque a Bíblia diz que a mesma herança que Jesus recebeu é a mesma herança que nós recebemos. E Jesus recebeu a herança de ser dono de tudo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, a mesma herança de Cristo é a minha herança. Começa a pensar na magnitude dessa palavra. Começa a pensar na grandeza dessa verdade. Só que a Bíblia diz que enquanto eu sou menino, eu não passo de escravo. Então o que é meu? Ei, escute o que eu vou te dizer. O que é seu, por causa da sua imaturidade, está na mão de outro. O que é seu, que está determinado para você como herança, por causa da sua imaturidade, tem outro cuidando. Porque o menor, ele precisa de tutores e cuidadores. Alguém que governe aquilo que é dele, porque ele não tem ainda a capacidade de governar aquilo que é dele. Então outro precisa governar para ele, outro precisa cuidar para ele. Isso não descarta, isso não desfaz a ideia que temos e a verdade que está em nós, de que nós precisamos de pais espirituais. Homens, mulheres que sejam ministros sobre a nossa vida. Mas eu estou falando daquilo que é a herança para nós. Aquilo que é nosso por direito e por herança. Então tem coisas, e eu vou dizer de novo, para que você guarde isso no seu coração e tome alguma atitude para que isso seja mudado. Existem coisas que são suas, que é seu, que já foi determinado para a sua vida, que Deus já liberou sobre a sua vida, mas que ainda está na mão de outro, porque tem alguém cuidando para você. Sabe, Maguinho, sobre aquele assunto nosso lá, eu pensei sobre isso. Falei, gente, por que eu nunca fiz isso? Por que eu nunca entrei nesse negócio? Por que eu nunca mexi com isso? E eu estou falando sobre investimento. Se alguém precisar, está ali um cara que entende esse negócio, você entende, né? Contrata ele deu umas aulas para a Milena lá, a Milena já está ficando rica. Toma posse dessa palavra, filho, rápido. Amém. E eu estou lá mexendo, ele me ensinou, me ajudou lá, e eu comecei a mexer sobre investimento, bolsa de valores, como é que é o outro negócio lá, fundo imobiliário. Eu falei, por que eu nunca mexi com isso? E eu já tive condição financeira para ter essas coisas. Por quê? Porque eu era um menino, imaturo. Mas aí Deus vai ampliando a nossa visão, vai nos ensinando sobre coisas. E eu não estou falando aqui só de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de posturas em Deus, aleluia. E nessa noite, querido, eu quero muito que você saia do lugar onde você está. Pastor, mas eu já amadureci. Então, mas você precisa amadurecer mais ainda. Eu preciso, nós precisamos. Eu quero que você não continue mais nesse lugar que você está, e esse lugar que te amarra, que te prende, que não te deixa viver coisas. Agora não adianta, querido, não é. Eu não estou falando sobre você cruzar os seus braços, dobrar o seu joelho na cama, na beira da sua cama e começar a orar e ficar lá 24 horas, 48 horas, 72 horas. Não, Senhor, muda a minha história, muda. Não, é você tomar uma atitude dizendo, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. Então a partir de agora eu vou tomar uma atitude. Eu vou tomar uma postura, eu vou fazer alguma coisa. Mas antes de eu fazer, revela o teu coração para mim, para que eu só faça aquilo que está no teu coração. Para que eu não venha cometer erros, para que eu não venha bater cabeça, como dizem por aí. Para que eu possa fazer aquilo que está no teu coração. E a minha oração é para que a gente saia desse lugar. E Paulo está falando aos Gálatas, ele está dizendo, olha, entendam isso. E aí ele faz uma comparação, ele está dizendo, é mais ou menos igual à nossa condição espiritual. Antes nós éramos escravos do mundo, nós estávamos lá, éramos meninos. E como meninos a gente estava sujeito a governo, a rudimentos, a modo de pensar lá do mundo. E eu falei sobre a libertação do modo de pensar do mundo, da religião.
para você, a gente estava sujeito a isso, mas agora nós estamos em Cristo. E ele fala assim: Deus mandou o seu Filho para nos resgatar dessa condição de menino, de levado por qualquer lugar, por qualquer vento de doutrina. E aí ele fala: porque vocês são filhos. Porque você... Tem filho aqui? Tem filho aí em casa aí? Dá um tchauzinho assim, eu não vou ver não, mas dá assim mesmo. Tem filho aí? Se você é filho, Deus te deu o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos comprou, nos resgatou e colocou em nós o Espírito do seu amor. Paulo fala aos Romanos capítulo 5, se não me engano, que Ele colocou em nós, que Ele nos outorgou o seu Espírito. E é por isso que agora o nosso espírito está vivo, porque o Espírito Santo está lá, e ele está conectado, está junto, e nós somos templo, ele habita em nós. E agora esse Espírito Santo é que me conduz às verdades bíblicas, a verdade da postura em Deus, do caminhar em Deus, de como eu devo me comportar. E maturidade, querido, é mudança de mentalidade, e a mudança de mentalidade, a metanoia que acontece em mim, vai produzir a mudança do meu comportamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu comportamento dentro da sua casa não é avalizado pelos que moram com você, você está muito longe de viver em Deus. Se o seu comportamento lá no seu trabalho não é avalizado, se as pessoas que trabalham com você não olham para você e te veem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem um caráter refinado, um caráter transformado em Deus, você não está vivendo a vida de Deus. Não há um pingo de maturidade, você continua sendo um menino, sujeito aos rudimentos do mundo. Está lá no serviço, só tem ímpio, você é ímpio junto com eles. Aí vem para a igreja, só tem crente, aí você é crente junto com eles. Levado para todos os lados, por qualquer vento de doutrina. Mas nessa noite a minha oração é que nós sejamos levados para esse lugar de maturidade. Porque o Espírito que habita em nós. E eu vou falar algo aqui que talvez seja até um erro teológico, eu não sei. Mas eu nem vou entrar nesse lugar. Mas quando Paulo fala assim ali: porque vocês são filhos, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. E a expressão Abba, Pai, pelo que eu sei, é uma expressão de carinho intenso ao Pai. É como se nós disséssemos paizinho. A gente brinca, né? Igual o pessoal do Nordeste fala painho. É uma expressão mais carinhosa. E normalmente quando a gente pensa numa expressão assim, a gente não pensa num cara de 44 anos virando para o pai dele e falar paizinho. A gente pensa numa criança, sim ou não? Verdade ou não é? Você chama seu pai de paizinho, Marcos? Paizinho. Podia chamar, irmão. Imagina você chamando seu pai de paizinho, você com 40 anos, 30 anos. E aí Paulo está falando de maturidade. Olha para mim, presta atenção nisso. Paulo está falando de maturidade. Ele está falando para nós não ficarmos nesse lugar de imaturidade, para a gente crescer, para a gente deixar de ser menino, a gente começar a ser adulto na fé. E aí ele vira e fala assim: porque vocês são filhos, Deus plantou dentro do coração da gente o Espírito Santo, o Espírito dele, e é esse Espírito que me faz clamar Abba, Pai, que me faz chamar o Pai de paizinho. Primeira carta de David a CLPA, capítulo 2, versículo 7. Paulo está dizendo assim: é esse Espírito que coloca dentro de você um coração de criança, um sentimento de menino, para você olhar para o Pai e não perder a sensibilidade que uma criança tem quando olha para o Pai. Você vai amadurecer, mas vai continuar chamando Ele de paizinho. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se tornar adulto, mas toda vez que você olhar para o Pai, você vai olhar para Ele e dizer paizinho.
Eu posso crescer, eu posso amadurecer, eu posso receber as minhas heranças, eu posso me compromissar com um monte de coisa, mas toda vez que eu vou para o Senhor, eu ainda vou te chamar de paizinho. Eu ainda vou te amar como uma criança, porque eu quero deitar no seu colo. Eu quero me lançar nos teus braços e eu quero que o Senhor me gira no ar todas as vezes que eu estiver com o Senhor. É isso que eu quero. Então eu estou falando para você de 2 lugares. Toda vez que você olhar para o David e ele estiver no lugar de responsabilidade, ele vai ser um homem adulto, responsável, compromissado com tudo que Deus tem colocado na mão dele. Mas toda vez que eu entrar no meu quarto e fechar a minha porta, o Espírito Santo vai me impulsionar a chamá-lo de paizinho. E aí eu vou me derramar no colo dele. Não tem jeito. E ele termina dizendo: eu vou ter que botar o óculos. Já não enxergo, ainda embaça ainda com a lágrima. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, herdeiro de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você que está na sua casa, eu quero que você tenha algumas convicções bem fortes no seu coração. A primeira delas é que você precisa deixar de ser criança em algumas áreas da sua vida. Você precisa amadurecer em algumas áreas da sua vida. A segunda convicção é que você é filho. Você tem direitos porque você é filho. E se você é filho, esteja convicto de que você tem uma herança poderosa em Deus. E que essa herança faça muito sentido na sua vida. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Vou te falar do fundo do meu coração. Eu falei sobre 2 lugares, um lugar de maturidade e um lugar onde eu sou um menino. E eu confesso para você que o lugar onde eu sou menino é muito melhor do que o lugar onde eu sou um homem maduro. O lugar que eu sou uma criança é muito mais gostoso, Lucas, do que o lugar que eu sou responsável, que eu sou maduro, que eu tenho que prestar contas. Mas o fato de eu saber que tem um lugar gostoso para eu ficar não me condiciona a não ir para o lugar de maturidade. É justamente o contrário. Quando eu saio do lugar da presença dele, quando eu saio do colo dele, eu saio tão cheio dele, tão cheio da presença dele, e aí eu começo a entender e saber e reconhecer que eu vou dar conta das minhas responsabilidades, e eu vou dar uma resposta aos céus sobre aquilo que está nas minhas mãos, a minha herança.